É claro que assim, ó, já antes mesmo assim, de começar a aula, já aviso algumas coisas, tá? E vai sair no vídeo ainda essa informação. Algumas pessoas acabam ficando irritadas aqui, né? Porque eu passei esse texto e vai ter mais texto para ler em algumas aulas. Não gosto de ler e tudo mais. Eu vejo da seguinte forma, eu estou dando uma chance para que vocês façam umas leituras, porque a gente vai precisar para algumas atividades aqui, tá certo? Então, eu acho que para poder seguir depois na carreira, inclusive às vezes dar consultoria e tudo mais, é importante ler, inclusive sobre casos de insucesso na construção civil e tudo mais. E alguns, inclusive aqueles que não estão na área ainda, para conhecer melhor alguns termos, precisa ir dessas leituras, tá certo? Mas ainda assim, eu não coloquei o formulário, mas eu vou colocar, pretendo colocar aí até essa semana, um formulário que eu vou deixar lá em aberto, sem identificação, para que se você tiver alguma reclamação, coloque, tá? Mas a ideia é continuar tendo aí pelo menos um tempinho de leitura em algumas aulas para ajudar aqui, na verdade, na composição da aula, tá certo? Outra coisa também, que eu já comentei semana passada. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já têm experiência com a área, já estão na área, então alguns termos para vocês já são assim, ah, isso aí eu já sei, não é nenhuma novidade, mas eu tenho que falar porque tem gente que não fez curso técnico, não fez engenharia, não fez arquitetura, então eu tenho que falar, beleza? Então vamos lá começar pelas instalações laboratoriais. Vocês viram que eu coloquei a apresentação, ela já caiu uma vez, né? Mas vamos, que vai dar tudo certo, amém, tá? A ideia, então, é falar sobre o que é um laboratório, ensaio, calibração, amostragem, o Inmetro, a norma ISO 17025, os requisitos dessa norma, falar, comentar um pouquinho sobre instalação laboratorial e depois entrar na questão do controle de qualidade e importância, tá? E aí eu peço àqueles que já têm experiência, que talvez isso não seja exatamente uma novidade, para também participar da aula e compartilhar, já que está aqui, compartilhar depois aí, à medida que eu vou apresentando, se quiser compartilhar experiências aí, a experiência de vocês, tá certo? Então, o objetivo é falar sobre a importância de se contratar serviços de um laboratório de ensaios de qualidade, que tenha qualidade, tá certo? Primeiro, o que é um laboratório? Muita coisa do que eu vou falar aqui, na verdade, seria muito mais simples dando uma aula, passeando pelo laboratório e já ir falando com vocês, mas esse é o método que eu tenho agora. Então, ao invés de reclamar, vamos lá, né? Então, o laboratório, gente, na verdade, é uma organização que realiza, né, uma ou mais das atividades que estão aqui. Realiza ensaios, tá? Calibração também e amostragem. A amostragem está sempre associada aí ao ensaio. Então, começamos pelo ensaio. O que é um ensaio, tá? É submeter um objeto aí a testes, né? As situações que vão simular as condições reais do uso, tá certo? Desse material. Aqui, por exemplo, nessa foto, nós temos aí um corpo de prova, tá? Para quem não sabe o que é um corpo de prova, na verdade é uma amostra, tá? É um modelo reduzido que ajuda a representar o todo do meu material. Nesse caso aí, por exemplo, dessa foto, é um corpo de prova de uma telha de fibrocimento. Para quem não sabe o que é uma telha de fibrocimento, aquelas telhas Brasilite, sabe, Eternite, que daí é a marca, né? Mas o nome certo é telha de fibrocimento. Então, embora as telhas sejam grandes, os ensaios que a gente faz, principalmente um ensaio como esse, que é um ensaio de flexão, onde a telha é comprimida em cima e tracionada embaixo, tá? Um ensaio de flexão a 3 pontos, que eu vou falar aí bastante na disciplina. Então, para isso, a gente precisa de um corpo de prova aí menor, numa escala reduzida. Então, vou falar aqui de modelo reduzido, tá certo? Então, os ensaios é isso, é tentar submeter o material para situações que ele vai passar lá na prática depois, ok? Boa noite. Bom, e a calibração, o que é? Aí é o seguinte, vai fazer ensaio, se não tiver calibração fica complicado. É um procedimento que vai possibilitar identificar se os instrumentos lá de medição estão aptos para o processo. Então, a gente vai fazer aí medições, tá? Só que aí, por exemplo, aqui ó, nessa foto tem um exemplo de uma balança. Essa balança, por exemplo, que tem uma até no laboratório de química da FATEC, ela é hipersensível, ela tem uma sensibilidade alta. Então, o que acontece? Se ela estiver descalibrada, tá? Aí já fica difícil de trabalhar com a balança, porque daí você já não tem ali um resultado exato, né? Tá descalibrado, então aquele valor pode ser para mais, para menos. Então, as balanças, assim, é fundamental que a gente tenha equipamentos aí calibrados, tá? E a amostragem? A amostragem, eu até coloquei aqui uma foto dos corpos de prova de concreto no fundo, porque sempre fica essa pergunta, né?
quantos corpos de prova, ou seja, quantas amostras que são representativas do todo quando chega um caminhão betoneira. Então, a ideia é a gente começar a falar sobre isso aí na próxima aula, tá? Então, a amostragem é um processo de obtenção das amostras, que são uma pequena parte de uma população, ou seja, quantos corpos de prova vai ser representativo daquele meu lote. Para avaliar bloco de concreto é uma coisa, para avaliar uma parede de alvenaria estrutural é outra, para telha é outra e assim por diante, tá? Então, nós vamos falar aqui bastante, não só do concreto, mas de blocos de concreto, de alvenaria estrutural também, tá? Boa noite, Thaís. Então, é mais ou menos assim, fazendo uma analogia, por exemplo, com as vacinas, né? Que a gente está aí na expectativa. Então, quantas pessoas precisam ser vacinadas para um teste de vacina para que aquilo se torne representativo? Então, isso é uma amostragem, tá? Quando a gente trabalha aí com análises estatísticas com uma numeração reduzida de amostras para poder representar o todo, ok? E o Inmetro, né? Como é que funciona aí os laboratórios que são credenciados ou não? Como é que fica isso daí? O que é esse tal de Inmetro? Então, na verdade, o Inmetro, em tese, né, ele acaba provendo uma confiança à sociedade brasileira nas medições dos produtos, seja né, com a metrologia e avaliação da conformidade. O que é metrologia? Metrologia é justamente a medição, né? E quando a gente fala em avaliação da conformidade, esse é outro termo que eu vou falar muito aqui também. Olha, o concreto, ele está em conformidade ou não, tá? Por isso a gente tem umas análises estatísticas aí, e aí, se o concreto não está em conformidade com o que foi solicitado no projeto, derruba, vai fazer um reforço estrutural, ou vai fazer antes um ensaio pegando a serra-copo, tirando mais uma amostragem. Então, é assim que funciona, tá? Então, tenho que fazer uma avaliação se o material está em conformidade ou não. Então, o Inmetro é um organismo do governo federal responsável para implementar e fazer a manutenção do sistema de acreditação dos laboratórios, né, e calibração. Mas o que é essa acreditação? É o credenciamento, é reconhecer, né, que um laboratório está operando ali com um sistema de qualidade, documentado e tecnicamente. Eu já falo isso teoricamente, porque vocês sabem como é que funciona, né? Assim, teoricamente também o CREA tem que estar ali fiscalizando e tal, se nós temos profissionais responsáveis em cada obra. E a gente sabe que tem muita coisa que funciona teoricamente, tá? Mas como é que o Inmetro faz esse critério? Na verdade, ele vai verificar se o laboratório está seguindo normas internacionais, que na verdade são normas que a gente já adota aqui no Brasil. Então, nós temos a norma ABNT, que é baseada aí na ISO, que é a ABNT ISO 17025. O que é essa norma? Essa norma, desculpa, gente, diz respeito a laboratórios de calibração e de ensaio, e laboratórios clínicos. Então, na verdade, essa acreditação aí dos laboratórios não é só para a área de construção civil, não é só laboratórios que vai fazer ensaio de materiais, mas também aí laboratórios clínicos, tá? Dentro de outras avaliações aí que podem ter, tá certo? Gente, acho que eu estou falando muito rápido, mas se alguém tiver dúvida, me para, por favor. Então, o que é essa NBR, essa ISO 1705? É uma norma internacional, então ela serve para cá e para vários outros países. Na verdade, são os requisitos gerais para a competência de laboratórios, de ensaio e de calibração. Então, quais são os requisitos aí principais, básicos, que essa norma fala? Ela fala que um laboratório tem que ter imparcialidade e confidencialidade. Então, vamos dar um exemplo prático, tá? Imagina que você está trabalhando no controle. Tatiana, você está aí? Não sei se você está conseguindo me ouvir. Bom, qualquer coisa ela se manifesta, se ela estiver conseguindo ouvir. Mas assim, vou dar um exemplo, tá? Imagina que vocês estão no controle tecnológico, tá? De um concreto na obra. Se você está lá no controle tecnológico na obra, o que pode acontecer? Chegou um caminhão, né? Com uma concretagem aí para você aplicar aí na sua construção. Aí o que acontece? Você vai ter lá os dados, né, da concreteira, só que não dá simplesmente para você confiar nos dados da concreteira. O ideal é que você contrate um laboratório, né, para avaliar se esse material está dentro daquilo que foi solicitado. Quando você faz a contratação desse laboratório, esse laboratório deveria ser o quê?
ter imparcialidade, ou seja, ele não deveria, em tese, deixar que interesses comerciais aí atrapalhassem, né, a história de vocês, ou seja, o seu contrato, né? Então, na verdade, ele não deveria estar ali contratado com a concreteira, afinal, você está pedindo para que ele avalie o concreto que a concreteira te forneceu, entenderam? Então, em tese, esses laboratórios, eles deveriam ser imparciais. Além de imparciais, se ele vai avaliar o material seu, ele tem que também ser confidencial, passar esses dados só para quem o solicitou, tá certo? Então, esses são os dois requisitos principais aí que essa norma pede para o laboratório, tá? Então, quais são esses requisitos, né? Além desses principais aí, o que a norma fala, né? Que o laboratório tem que ter? Tem alguns preceitos aí na norma e uma delas é com relação à organização do laboratório, tá? Então, por exemplo, o que ela fala? Layout. Até o layout do laboratório tem que estar assim de acordo com o que a norma fala. Mas o que seria o layout estar de acordo com a norma, né? As instalações, a iluminação, o aterramento da rede elétrica, o nível de ruído também não pode estar alto, né? Temperatura tem que estar controlada, tá certo? Tem que ter limpeza. Ah, mas laboratório de construção civil é sujo, mas tem que procurar ali sempre manter uma limpeza, porque com muito pó também pode acabar interferindo aí no resultado. Então, a ideia é que o layout do laboratório esteja aí totalmente de acordo, né, com, para garantir a qualidade aí dos ensaios que eu vou desenvolver, tá? Controle de equipamento, ensaio e calibração. O que seria isso? Controlar, verificar constantemente se os ensaios todos que estão no laboratório, os ensaios não, desculpa, os equipamentos estão todos calibrados, para ter certeza de que eles estão dando aí um bom resultado, tá? Da análise. Controle ambiental. O que acontece, tá? Esse controle ambiental, né, quando a gente pensa assim, por exemplo, é um trabalho, um laboratório que trabalha com bastante solução química. Então, na hora de fazer o descarte, tem que ter todo esse cuidado, tá certo? Para não descartar de qualquer jeito, tá? Mesmo materiais de construção civil, para onde vai ser mandado depois esse resto das amostras? O ideal, segundo a norma, é fazer um descarte adequado, tá? Controle de acesso. O que é isso, controle de acesso? O acesso ao laboratório deveria ser permitido com relação ao uso dos equipamentos só para quem trabalha no laboratório e tem identificação, né, garantindo ali que a pessoa saiba usar nos equipamentos, tá? Além disso, tem que ter uma segurança pessoal, né, também, ou seja, os equipamentos têm que ter trava de segurança e tudo isso, porque dependendo, se a gente está falando de uma prensa, de uma máquina universal de ensaios, tá? Se ela tem algum tipo de descalibração aí, pode acabar machucando, tá? Um funcionário. E aí, então, quais são os procedimentos? Tentar falar de maneira bem resumida e geral para vocês, quais são os procedimentos de referência? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando chegar lá na frente, na hora que eu falar de controle tecnológico, eu vou entrar em algumas dessas questões aqui, tá? Então, cada laboratório tem que ser ali, utilizar as normas técnicas, tá? Regidas aí para cada avaliação que vai fazer, mas também tem que ser as suas normas internas, onde diz o seguinte, olha, a gente vai utilizar tais métodos para fazer tais ensaios e tem que ter o registro das atividades que são feitas, para ajudar a fazer uma rastreabilidade dos dados depois. Passou, sei lá, 3 anos, deu um problema na construção, aí você fala, poxa, mas aquele laboratório lá, ele tinha feito análise do meu material, e agora? Corre atrás do laboratório, cadê esses dados? Então, o laboratório precisa ter, né, esse registro aí, essa memória para conseguir, para facilitar aí a vida do cliente, tá? Controle de equipamento de ensaio e calibração, é o que eu já falei para vocês, tem que ter esse controle e calibrar também. Treinamento e qualificação técnica do pessoal, isso é fundamental porque toda hora as normas vão mudando, toda hora. Então, não dá para você ficar fazendo um ensaio de forma inadequada, então as normas precisam ser compradas frequentemente também, tá? Confidencialidade e direito de propriedade. Se o cliente pede o seu trabalho, os dados que você vai ter são dele. Você não pode sair por aí divulgando esses dados. Você no laboratório, eu digo, tá? Então, confidencialidade é um direito aqui de quem
né, dá os materiais, fornece os materiais aí para que sejam avaliados no laboratório, tá? Identificar, registrar e avaliar a não conformidade, tá? Falar se o material está em conformidade ou não. E também fazer um controle da coleta, da amostragem. Chegou na obra, vai tirar corpo de prova, identificar de forma correta, tá certo? Colocar lá a identificação, identificar qual lote, porque às vezes numa concretagem tem vários lotes lá de concreto numa obra, então coletar isso de forma correta, transportar e manusear também de forma adequada, tá? Esse material. Pode falar. Até Oi, para Marcos. realmente que essa situação acontece da confidencialidade, em oportunidades que eu tive de curso, tanto na Facunbauer quanto na BCP, tinha os materiais que eles tinham que ensaiar. Às vezes eles até contavam o case do caso, mas não dizia de quem que é. Não pode falar. Aqui, e você passava pelo corredor, às vezes tinha material para ser ensaiado, estava lá somente um número, não tinha o nome do fabricante, etiqueta, nem nada. Era só um número, que até mesmo para não ficar exposto, né? Até para quem está ensaiando, necessariamente não precisa saber de onde que é, né? Achei super interessante isso. Marcos, eu inclusive já trabalhei, prestei serviço já para uma empresa, trabalhava, né, no local, e aí a gente estava prestando serviço para uma empresa de Sumaré, e aí o que que acontece? Os dados vazaram, não sei como, ainda bem que eu não estava relacionada a isso, felizmente. E foi assim um caos, tá? É muito complicado isso daí. Então, de fato, você tem que manter, tá certo? A gente teve aí rapidinho, assim, num desses cursos que a gente Pode estava falar, lá, pode falar. ele tirou uma parte do SP de corrosão, essas coisas, e a gente levou a gente para o pátio. E tinha diversos dormentes que estavam com reação álcool agregado. Nossa, dormente com reação? Só que estava, assim, bem avançado. Daí depois até te passa as fotos. Tá um negócio assim. E Por aí, de favor. novo, é uma coisa que você não pode, ele falando, né, que você não pode ficar divulgando, porque tem que investigar o caso e ele tem que resolver aquilo. Depois, o tratamento que a empresa vai dar com o fornecedor, com o comprador dele, é outra história. Mas eles tinham que resolver aquela situação ali. E aí era uma coisa assim que eu disse, por exemplo, essa é uma situação até que grave, porque tinha alguns desses dormitos já estavam instalados, já tiveram que recolher. Então, você percebe o quê? Que se você passa isso para frente, não que a empresa esteja escondendo do fornecedor, do comprador dela, mas é aquela história, né? Você tem um jeito de tratar o seu problema. E aí, na empresa, o laboratório, não cabe a ele decidir isso aí. Ele tem que ensaiar e dar o resultado. E, no caso que a BCP também muito faz, é dar a solução. Não é só dizer que está ruim. Ela É, acaba dando a solução para o problema, né? uhum. Essa é a ideia, né? Exatamente, porque senão não resolve muito. Tá, e daí? O que que eu faço depois, né? E tem que ter aí uma. É aquela história, Marcos, que nem eu falo, não adianta nada dar uma prova aqui se eu não faço a vista depois, né? Semestre passado, como estava meio caótico, eu ainda cheguei a dar umas atividades que ficaram aí meio que sem resposta. Eu falei, não, vou ter que dar devolutiva, porque não tem condição de dar uma atividade sem dar devolutiva. Estou dando fazendo uma comparação meio esdrúxula, mas é só para falar que é isso, né? Tem que ter isso é quase uma devolutiva. Obrigado por compartilhar, e se você quiser depois trazer uma foto, a gente pode, quando chegar a aula de concreto aí, a gente comenta, tá? Porque eu vou falar depois sobre, na verdade, eu não falo sobre reação alcali agregado, porque sobre isso eu falo na aula de materiais, mas vou comentar algumas coisas que diz respeito à durabilidade, então acaba entrando nisso, tá? Ok. Então, na hora de apresentar os resultados, tá? Quem já foi meu veterano aqui sabe, né, que eu gosto de pedir relatório técnico. Na verdade, não é que eu gosto, na verdade, é que é importante pedir um relatório técnico. Por quê? Se você vai trabalhar, por exemplo, tá, nessa área laboratorial e tudo mais, ou se você não necessariamente vai trabalhar nessa área, mas pode ser que você receba um relatório técnico, é importante saber fazer essa leitura também de relatório, porque a apresentação dos resultados depois vai vir na forma de uma certificação do ensaio. Isso é o que a norma fala que tem que ter, tá? Fez um ensaio, o ideal é que venha um certificado e um relatório simples, um relatório técnico, por mais simples que seja, mas tem que vir. E um controle de resultados também, que tenha confiabilidade, lógico, tá? Então, isso é o que a norma fala que tem que ter, tá certo? Fala assim, ó, essa norma de controle aí de laboratórios. Um laboratório, quando ele faz um controle de qualidade, ele deveria apresentar, né, para o cliente esses resultados. Certificação do ensaio, falando se está em conformidade ou não,
e um relatório técnico aí discutindo aí algumas dessas questões, tá? Alguma questão por enquanto? Eu vou aproveitar aqui já, rapidinho, para fazer aqui uma chamadinha, já botar o nome das pessoas que estão falando aí para mim, que estão caindo loucamente, que estão com problema aí de conexão, né? Eu fico... A minha maior preocupação nisso, na verdade, é se vocês, sei lá, de vocês desanimarem, sabe? Porque é difícil, né? Para quem me pergunta assim, tem gente que me pergunta, nossa, você está achando muito ruim da aula online? Bom, eu digo, eu gosto de interação, né? E as minhas disciplinas têm bastante aula prática. Só que, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu tenho notado, assim, né? Não estou falando que eu quero trabalhar só assim, mas eu tenho notado que muita gente acaba participando mais dessa forma, né? Mas, assim, nós temos esses desafios também. Então, enfim, complicado. Professora, Pode falar. Está um adendo, né, sobre a importância de tudo isso, de fazer o controle, recolher as amostras, né, para fazer os testes de rompimento. O importante de fazer isso é porque, assim, acontece também, segundo o professor que dá aula na Universidade de Brasília, ele fala que tem empresas que só confia no teste da concreteira, né, da resistência do concreto e tudo mais, e não faz em laboratório externo. E qual que é o mal disso, né? O mal disso é que se acontecer um erro lá da concreteira e sua obra vier colapsar em algum determinado momento, seja fundação e estrutura, e você for acionado em juízo, simplesmente a amostra da concreteira ela não vale, porque ela não tem fé pública, né? O juiz, em alguns casos, né, ele pode descartar. Desculpa, tem um cachorro aqui do lado latino. Então, o ideal é sempre que qualquer um de nós aí no futuro tiver sua empresa, trabalhar, e se a empresa não tiver a política de fazer com laboratório, é importante mudar essa mentalidade e exigir que faça um laboratório, né, à parte, porque se ficar somente a critério da concreteira, ocorreu o colapsamento, né, e a concreteira for acionada, beleza, você vai ter lá, eles podem fraudar isso, sabe? Então é importante você ter uma contraprova. Isso é mencionado, né, em uma das aulas do professor da Universidade de Brasília, o Dick Ramberveria, um grande professor. Estou aqui tentando buscar na memória se eu conheço esse. Obrigada, Marcos. Na verdade, perfeita a sua colocação, e a gente vai falar muito sobre isso quando entrar em controle tecnológico de concreto, porque, na verdade, esse apelo que eu estou fazendo aqui, o que eu vou entrar daqui a pouco, que eu vou entrar efetivamente na parte de controle tecnológico, é que é isso. Eu vejo muitas empresas, né, fazendo o quê? Confiando aí no que vai dizer no resultado da concreteira. E não dá para confiar na concreteira, sabe? Por que não dá para confiar na concreteira? Gente, para quem entrou depois que está sem os slides, eu coloquei, não está conseguindo acessar ou está meio perdido ainda, eu coloquei os slides de aula para vocês, eu sempre coloco antes da aula, está disponível lá no canal da aula, tá? Na aula 3 e na aula 4, tá bom? Então, super concordo, Marcos, e é isso, sabe? Não dá para você acreditar só no que diz lá a concreteira. Porque para ela vai olhar e falar assim, o meu material está ótimo, aqui a resistência está perfeita, você quer um relatório? Eu te mostro agora, deu tudo certo. E daí? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu já vi isso acontecer em obra, onde eu estava, e eu já vi isso acontecer com muita gente que não é da área, que é leigo, que compra o concreto usinado, que pensa que aí é bom, vai dar tudo certo, tendo problema depois. E aí, nesse caso, é pior ainda, porque a pessoa recebe um recibinho lá de quantos metros cúbicos, que é um papelzinho de pão lá, que mal vem explicando o que a pessoa comprou. E aí, depois? Quando a pessoa é leiga, pior ainda, porque ela nem sabia que precisava fazer ensaio, e daí é lógico que ela não fez. E tem como ela se proteger? Não. Não. Porque daí, sabe o que eles vão alegar? Como eu já vi várias vezes? Você não fez cura. Por isso que seu concreto está desse jeito. Quem, de repente, está ouvindo aqui, que não está entendendo muito do que a gente está falando, não se preocupem que na aula de concreto, de controle tecnológico de concreto, eu vou falar sobre isso. Diga, Marcos, o outro Marcos agora, por favor. Desculpa, é que o assunto acaba esticando, né? Isso, e fale, é bom. Diga. Mas acaba entrando exatamente a importância do controle tecnológico. O controle tecnológico, ele é uma cadeia. Ele começa lá atrás, no estudo do material,
e termina lá no final, que é a aceitação da estrutura. Nesse meio tempo, né, vamos chamar nesse meio espaço, você tem a produção, o transporte, o lançamento, o adensamento, a cura. Então, você tem que monitorar todos os processos para você começar a descartar. A empreiteira disse que tá bom dela. Você fez uma conta-prova, também tá bom meu. Só que aí, e os processos seguintes, eles foram seguidos? A adição de água que é permitido entrar no concreto entrou tudo ou não? E aí são vários paripassos ali que o controle tecnológico é responsável para você monitorar até chegar assim e dizer, não, isso eu comprovei. Lá no dia lá foi adensado, o fiscal tal acompanhou. E aí você vai levando isso exatamente até o final, para você entender, para você tentar pelo menos rastrear a falha, que às vezes é muito complicado. É fácil quando dá um erro no concreto, você consegue uma contraprova. Aí tá bom, é simples. Mas Sim. Às vezes o problema vai um pouco além, né? Claro, a execução, inclusive, é muito fácil de dar erro, entendeu? De dar problema. E eu acho que é aquela história, para além do que você falou, então, ok, tem uma pessoa ali fazendo controle de qualidade, precisa de relatório técnico disso. Você precisa ter isso relatado, porque senão, depois de tanto tempo já da obra terminada, e daí? Como é que vai saber o que foi feito? Como é que foi o adensamento? E todas essas fases, assim como os dois Marcos falaram, é negligenciado. Aí fica da impressão. Na verdade, gente, eu fico inconformada de ter que falar sobre a importância do controle tecnológico, porque o controle tecnológico ele caiu em desuso e é por isso que a gente está tendo tanto problema em obra, tanto problema em construção. Então é fundamental, mas a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Obrigada pela colocação dos dois aí, tá? Então, instalação laboratorial. Essa máquina aqui do ensaio, por exemplo, é uma máquina universal de ensaios, que ela faz ensaio não só de compressão, como de tração também. Nesse caso dessa foto, a gente tem um ensaio aqui, uma análise, que é um ensaio de compressão diametral, que ele é uma medida de tração indireta, tá? Que não é tão utilizado no Brasil, mas fora do Brasil, sim. E ele, como foi desenvolvido no Brasil, é chamado de Brazilian Test, tá? Então, o que eu vou falar com vocês aqui sobre laboratório é dar uma explicada aí rapidamente, pensando principalmente nas pessoas que talvez não conheçam tanto de um laboratório de materiais de construção, falando quais são os elementos principais aí, né, que costuma ter no laboratório, tá? Então, aqui nessa foto mesmo do fundo, a gente vê do lado esquerdo uma argamassadeira, que também, dependendo do modelo, é chamada de misturador planetário, que é onde a gente faz a mistura de argamassa. Posso colocar concreto para fazer nesse misturador? Não, não pode, tá? Porque senão a brita pode travar ali e eu não consigo misturar o material. Para fazer concreto, a gente tem que usar a betoneira lá do fundo. Qual é a diferença de um concreto para uma argamassa? O concreto tem brita ou pedra, né? Na verdade, o termo técnico mais correto é agregado graúdo. Já a argamassa não tem um agregado graúdo, tá? Ela tem areia, cimento, água e pode ter outros componentes também, depende do tipo de argamassa, tá? Aqui uma bancada, né? Então, basicamente, o que a gente mais encontra aí nos laboratórios de materiais de construção são ensaios com cimento, com agregados, com concretos, com argamassa. E quando um laboratório é mais sofisticado, existem também as análises da microestrutura dos materiais. E eu acho que uma coisa que é importante falar para vocês aqui também é o seguinte, tá? Quando a gente pensa em ensaio de materiais de construção, é muito comum, tá? As pessoas pensarem só no ensaio de resistência à compressão. E, além de tudo, fazer isso que o Marcos falou, confiar só na concreteira, e é isso daí, tá? Não, gente, na verdade, nós temos uma série de ensaios que vêm antes e que poderiam vir depois também para facilitar, tá, a nossa compreensão sobre a qualidade do material. A gente não pode simplesmente só fazer ali um ensaio de compressão e achar que, beleza, o ensaio de compressão está tudo bem e é isso aí. É o que a gente costuma fazer só, tá? Mas depois, quando dá patologia lá na frente, aí você pega o material que deu problema, leva para o laboratório e aí faz toda uma bateria de ensaios para tentar ver onde é que foi o erro. Normalmente, nessa fase, se olha a microestrutura dos materiais. O que eu estou falando de microestrutura? É olhar internamente o material, é ver a parte micro mesmo, analisar em microscópio, analisar a composição química desse material, como eu até falei de algumas análises semana passada, tá? Então, balanças, claro, né? Nós temos aí em laboratório, tem que estar calibradas de preferência. As vidrarias, para fazer algumas soluções, preparar algumas soluções para fazer análises, tanto em cimento como agregado, é bastante comum. Ali naquela foto à direita em cima, tá?
É uma solução de um material que está em agitador, uma agitação magnética, então às vezes a gente faz alguma análise também para verificar a condutibilidade aí do material, tá? Embaixo, para quem conhece o laboratório, não está vendo exatamente nenhuma novidade, mas ali mais à esquerda, nós temos um agitador de peneiras, que é para verificar a granulometria dos materiais, dos agregados, que também pode ser utilizado para verificar a granulometria do cimento, pode ser usado para verificar a granulometria do gesso e dos solos, depende do tamanho da abertura da peneira, tá? Logo em seguida, nós temos um aparelho de vicar, a foto não está muito boa, mas esse aparelho de vicar, ele nos dá o tempo de endurecimento do cimento, que é um ensaio muito importante para saber quanto tempo eu tenho para trabalhar com o meu cimento aí na obra, na hora de aplicar isso no concreto. A outra foto aqui do meio é uma argamassadeira, né? Dentro de uma argamassadeira, ela tem essa pá aí metálica, tá? Que é composta por duas velocidades normalmente. A velocidade 1, que é mais fraca, e a velocidade 2, mais rápida. Ela parece uma batedeira de bolo mesmo, tá? E ali, mais à direita, tá? A última foto ali embaixo, é uma câmara úmida com corpos de prova, tá? De concreto e corpos de prova de argamassa também, tá? Todos os corpos de prova cilíndricos, para fazer uma análise aí específica, tá bom? Que é para verificar a resistência à compressão. Só que, para além disso, nós também temos outros equipamentos aí, como, por exemplo, aquele tronco de cone que vocês estão vendo ali, na primeira foto de cima, aquele tronco de cone, ele é um equipamento que serve para verificar a consistência do meu concreto, tá? A foto mais à direita de cima ainda é a produção de uma telha, na verdade, a produção de corpos de prova para fazer avaliação de telha, tá? E embaixo, uma foto de uma mistura na betoneira, né? Betoneira para fazer o concreto e outras misturas também. E ali do lado, aquela máquina universal de ensaios que eu falei para vocês. Na foto do meio, está acontecendo um ensaio de compressão do corpo de prova e também de avaliação do módulo de elasticidade. O que é esse módulo de elasticidade? Vamos falar sobre ele aqui também. O módulo de elasticidade está relacionado com a rigidez do meu material, quão rígido está o meu material, que é um ensaio muito importante também para o controle tecnológico e que muitas vezes é negligenciado, tá? Diz respeito aí à fragilidade, na verdade não só a fragilidade, mas assim, o quão dúctil aí pode estar o meu material ou não, a facilidade dele de se romper de uma vez ou de se deformar mais, para que eu possa ir observando isso na estrutura, tá? Ali na foto mais à direita, nós temos um corpo de prova passando para um ensaio que eu falei para vocês, que é um ensaio de compressão diametral, que é diferente daquele outro ensaio de compressão que está no meio. Ali o material está sendo comprimido. Aqui é uma espécie de uma tração indireta do material, tá? O concreto, não sei se todos sabem, alguns já sabem, o concreto ele não funciona muito bem ao esforço de tração. Ele é muito bem quando comprimido, mas quando tracionado não, por isso que ele leva barras de aço. Inclusive, esse é o motivo pelo qual nós temos aí muitas construções em arco, né, feitas aí de cal, né, concreto de antigamente que se tinha antes de aparecer o cimento, que o cimento apareceu em 1824, que estão de pé até hoje, né? E como que elas estão de pé se elas não têm armadura? Porque, na verdade, esse material, quando ele tem esse formato em arco, ele está sendo ali só comprimido. Então, o material, né, seja cal junto com cinza, que era o que se utilizava naquela época para fazer o cimentinho, né? E seja o cimento, eles têm uma boa resistência à compressão. O aço foi colocado no concreto armado para dar resistência à tração. Só que, em contrapartida, o aço ele dá uma boa resistência à tração, mas, dependendo da forma como for aplicado, ele tem grande chance de oxidar, dependendo da forma como foi feito esse concreto. Por isso que o controle tecnológico é importante, para garantir que o aço não sofra oxidação. Tá certo? Se eu estiver falando rápido, vocês me falam, tá? Esse outro laboratório aqui de processos construtivos, é lógico que a gente tem uma infinidade de laboratório, tá? Eu vou falar mais sobre os equipamentos que eu vou trabalhar com vocês ao longo do semestre com relação ao controle tecnológico. Eu não vou ficar aqui falando tanto de laboratório de química, laboratório de solos, laboratório de hidráulica, porque eu não vou trabalhar isso na disciplina. Eu vou falar mais sobre os laboratórios aí, os dois que estão relacionados com o tema daqui. Então, laboratório de processos construtivos, tá? O que é um processo construtivo, gente? Para começo de conversa.
O que é processo construtivo? Duas perguntas. Pode falar. Todo o meio que leva para fazer a construção, né? Todas as etapas, né? Exatamente. Processos construtivos são justamente os processos, as etapas que se leva aí para realizar uma construção. E um elemento que quer falar, Marcos? É só complementar, os modelos, né, de construção. Você pode escolher uma construção no estilo concreto moldado em loco, concreto pré-fabricado, que, né, são os pré-montados, e outros, né? Sim, os processos construtivos estão diretamente relacionados aos sistemas construtivos. Sim, tá? E os elementos construtivos? O que são os elementos? São os componentes que constituem uma edificação, podendo ser componentes estruturais, estrutura metálica, estrutura em concreto armado, enfim. Podemos também dividir em sistemas elétricos, né? Tem os sistemas elétricos que são eles pré-montados, né? Sistemas hidráulicos, tem N possibilidades, né? Exatamente. Então, os elementos são os componentes que fazem parte da construção. Até se a gente for pensar, bloco de concreto é um componente. Aí, quando a gente pensa na alvenaria estrutural, aí já tem um processo construtivo que utiliza esses elementos, tá certo? Para poder fazer aí um sistema, tá certo? Então, nós temos aí também laboratórios de processos construtivos que muitas vezes estão junto com laboratórios de materiais, tá? Que faz avaliação, seja dos elementos construtivos ou seja dos processos, tá? Aqui, por exemplo, nessa foto mais à direita, nós temos ali uma viga, tá, de madeira, sendo ensaiada, tá? Com relação aí à flexão, para verificar como é que ela se comporta. Aí, o que acontece? Eu já quero saber como que é o comportamento lá dela quando aplicado aí na prática, tá certo? E assim também, né? Qual que é o mais importante, na verdade, eu não falei, tá? Que é o seguinte, o que nós temos aqui, na verdade, nessas fotos? O que são essas máquinas? Essas máquinas aqui são máquinas de ensaio que vão ser utilizadas para verificar o quê? Para verificar essas propriedades do material, seja a compressão, tá certo? Ou seja aí a flexão também, mas elas vão simular aí, tá, o comportamento dos materiais, tá? De como eles vão se comportar aí na prática. Como aquela tubulação ali de concreto, por exemplo, que a gente utiliza aí nas obras, né? A gente tem presença de esgoto, por exemplo, e assim por diante, tá? Já aqui, por exemplo, olha só, aqui embaixo nós temos os elementos construtivos, os blocos, aqui são só os blocos, mas aqui já do lado, onde tem esse pórtico, a gente já tem a construção de uma parede, aí eu vou avaliar a parede já pronta, né? Você faz ali uma amostragem, né, do que seria uma paredezinha para avaliar direto o comportamento da parede, porque não adianta só avaliar o bloco. Como ali eu tenho uma parede que tem função estrutural, então eu tenho que avaliar toda a parede. Essa outra foto aqui de cima, por exemplo, tá? É, na verdade, quando a gente tem aí, né, paredes de concreto já. Então, isso daqui já seria uma simulação, né, fazendo um corpo de prova, entre aspas, né, de painéis monolíticos aí feitos de concreto, tá certo? Então, vocês estão vendo ali, ó, a tela metálica soldada, tá? E junto disso, o material concreto. E aí eles vão passar por uma série de análises para verificar aí a qualidade. Beleza? Dúvidas por enquanto? Tudo isso porque em algumas aulas eu vou falar sobre esses ensaios, sobre o que é um elemento, né, sobre processos construtivos. Então, aí, se vocês tiverem dúvida com alguns dos termos, por isso que eu já